Oi pessoal, essa é a continuação da aula 22, eu tive que interromper, mas a gente vai ver mais um exercício aqui, mais um exemplo de resolução de equações polinomiais de grau n, preferencialmente as que têm grau 3 para cima, tá bom? Então aqui eu coloquei para vocês um segundo exemplo, uma equação do quarto grau, e eu te dei duas raízes, ao invés de dar uma raiz só, eu te dei duas. Então a gente vai montar o dispositivo de Brio-Ruffini. No canto superior esquerdo eu coloquei uma das raízes, podia ser qualquer uma das duas, pessoal. Eu escolhi menos 1, coloquei aqui. Coloquei os coeficientes da equação, ó, 1 do x4, menos 2 do x3, 1 do x2, 2 do x e menos 2 do termo independente de x, do número sozinho. Vou resolver o Brio-Ruffini, abaixo o primeiro para começar. Aí vai 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, com mais 1 dá 4. 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 4 com mais 2, fico devendo 2. E menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, com menos 2 dá 0. Lembra que aqui vai dar sempre 0 quando a gente estiver utilizando uma raiz para fatorar a equação. Portanto, essa equação do quarto grau, depois de usar o Brio-Ruffini, vai ficar fatorada dessa forma: x menos a raiz, x menos com menos dá mais 1, por isso que ficou x mais 1, vezes o grau vai abaixar 1, do quarto grau cai para terceiro, com esses coeficientes que eu descobri. Então, 1x3 menos 3x2 mais 4x menos 2 fecha igual a 0. Como eu fiquei com uma fatoração com primeiro grau e terceiro, a do terceiro grau eu vou abaixar mais uma vez. Então, eu vou ter que fazer o Brio-Ruffini novamente, só que agora para esse fator aqui, ó. Então, eu faço de novo o Brio-Ruffini, e como eu já usei a raiz menos 1, agora eu vou usar a outra. Se eu tivesse usado a 1 aqui, agora eu usaria menos 1, tudo bem? Então, eu vou utilizar o 1 agora, com os coeficientes do polinômio de terceiro grau. Então, ó, 1 do x3, menos 3 do x2, 4 do x e menos 2 do termo independente, certinho? Abaixo o primeiro para começar, faço a multiplicação normalmente. 1 vezes 1, 1, tenho 1, devo 3, devo 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, tenho 4, fico com 2. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0, ah lá, deu 0 no último, tá tudo bem. Então, agora que era do terceiro, cai para o segundo. Só que fatorando, usando a raiz 1, fica x menos a raiz que eu acabei de usar, então x menos 1, que multiplica, aí eu pego esses coeficientes e uso abaixando a ordem do que era 3, cai para 2. Então, fica 1x2 menos 2x mais 2, igual a 0. Quando cai numa do segundo grau, igual a 0, eu vou simplesmente tentar primeiro fazer por bolinha e quadradinho. Quando eu procuro dois números que somados dê o oposto de b, ou seja, mais 2, e os mesmos números quando multiplicados deem o próprio c, mais 2, eu fico procurando e não consigo encontrar um número, dois números que somando dá 2, multiplicando dá 2 também. Então, por esse motivo, eu vou partir para o delta e bhaskara. A gente parte para o delta e bhaskara, ou quando aqui não é 1, ou quando mesmo sendo 1, a gente não consegue descobrir de cabeça os números. Então, o bhaskara salva qualquer parada. Então, vamos lá. Delta é b ao quadrado, menos 4ac. O b é o coeficiente do x, então menos 2 ao quadrado, no parênteses, porque é negativo. Menos 4 vezes o a é 1, vezes o c, que é 2. Menos 2 ao quadrado, menos com menos dá mais, 4. Menos 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. 4 tira 8, eu fico devendo 4. E delta negativo não é mais problema para nós, porque nós estamos no terceiro ano do ensino médio, o que significa que raiz quadrada de número negativo já existe. Lembra dos números complexos, os imaginários? Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2a, menos o b, que é o menos 2. Então, menos 2, mais ou menos a raiz do delta, que é menos 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Olha lá, o a é 1. Então, x vai ser menos com menos mais 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. Como é menos 4, é 2i. Lembra disso, lá dos números complexos? Qual que é a raiz de menos 9? 3i. Raiz de menos 25, 5i.
E a raiz de menos 4 é 2i. Sobre 2 vezes 1, 2. Aí eu dividi tudo aqui por 2, só pode fazer isso porque todo mundo aqui está sobre 2. Então tá 2 dividido por 2, que dá 1, mais ou menos 2i dividido por 2, que dá 1i. Separando, 1 menos i é o x', 1 mais i é o x duas linhas, e a gente conseguiu terminar. Ó, eu encontrei duas raízes. Eu tinha te dado duas raízes, como a equação é do quarto grau, ela tem 4 raízes, estão todas encontradas. Então, eu venho e respondo. Conjunto de solução, todas as raízes que eu te dei, menos 1 e mais 1, e mais as duas que eu encontrei. 1 menos i, 1 mais i. 4, grau quarto, aliás, grau 4, 4 raízes complexas. Perfeito? Vamos ver mais um exemplinho ainda. Aqui, ó. Olha essa equação também do quarto grau. E eu vou te dar um negócio chamado raiz dupla. O que é raiz dupla? É a mesma coisa que dizer assim, ó. O 3 é raiz duas vezes. Então, você vai usar ele no cantinho do Breuer-Ruffini duas vezes, tá? O 3 é raiz dupla. Se fosse raiz tripla, você poderia usar ele 3 vezes. Então, raiz dupla ou raiz de índice 2, né? Quando ela aparece duas vezes, a mesma raiz. E se for raiz tripla, aparece 3 vezes e assim por diante. Às vezes é chamado também raiz de multiplicidade 2. Multiplicidade 2 quer dizer raiz dupla. Multiplicidade 3 quer dizer raiz tripla. Então, vamos começar. Então, para começar, faz o Breuer-Ruffini, como já ensinei para vocês. No cantinho do Breuer-Ruffini, coloca a raiz, 3. Coloque aqui também os números que são os coeficientes, ó. 1 do x4, menos 7 do x3, 13 do x ao quadrado, 3 do x e menos 18 do número sozinho. Comece a resolver, abaixando a ordem, né, para cair para o grau 3. Abaixa o primeiro termo, 1, e vai fazendo a continha. 1 vezes 3 é 3, 3 menos 7 é menos 4. Menos 4 vezes 3 é menos 12, mais 13 dá 1. 1 vezes 3 é 3, 3 mais 3 são 6. 6 vezes 3, 18, tira 18, 0. Lembra que sempre vai dar 0 na última, porque ele é raiz. Aí vamos fatorar a equação que é do quarto grau, fatorada em fator do primeiro, vai ficar x menos a raiz, é uma regra, x menos a raiz, vezes, aí abaixa a ordem com esses coeficientes, lembrando que se é do quarto, vai cair para o terceiro. Então, vai cair 1x3, menos 4x2, mais 1x, mais 6 igual a 0. Quando cai no terceiro grau, pessoal, ainda não dá para a gente resolver por Bhaskara, porque o Bhaskara é para segundo grau. Então, eu vou pegar isso aqui e aplicar de novo, ó, de novo o Breuer-Ruffini, já que o 3 é raiz dupla, quer dizer que eu posso usar ele duas vezes. Então, eu vou usar o raiz dupla 3 de novo. Eu usei uma vez aqui e vou usar de novo aqui. Põe esses coeficientes agora, ó, 1 do x3, menos 4 do x2, 1 do 1x e o 6 sozinho. De novo, abaixa o primeiro para começar. 1. 1 vezes 3 é 3, 3 menos 4, menos 1. Menos 1 vezes 3 é menos 3, menos 3 com mais 1, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6, com mais 6, 0. Lembrando que sempre vai dar 0 no último, que é o resto, se fosse dividir, já que aqui é uma raiz. E aí, nós ficamos com a seguinte situação, ó. Essa equação, que era do terceiro grau, quando fatorada em fator do primeiro, vai ficar x menos a raiz de novo, que é 3, vezes esses coeficientes, só que agora cai para o segundo grau. Então, era x3, vai ficar 1x2 menos 1x menos 2 igual a 0. E agora sim, ó, caiu numa do segundo grau. Então, eu vou tentar fazer por bolinha e quadradinho. Quem são dois números cuja soma dá o oposto do b mais 1 e o produto dá o próprio c menos 2. Somando dá 1 positivo, multiplicando dá 2 negativo. Então, nós vamos obter quem, por exemplo? Ó, se eu fizer assim, ó, menos 1 vezes 2 não dá menos 2? E menos 1 mais 2 não dá 1? Então, já descobri.
Descobri agora, ó. Então, os números são menos 1 e 2. Ó, devo 1, tenho 2, fico com 1. Menos com mais dá menos, 1 vezes 2 é 2 negativo. Então, eu descobri de cabeça. Se eu não conseguisse descobrir, por algum motivo, eu fazia o delta e o Bhaskara, e aí não tinha como não descobrir, porque é uma regra, sempre vai dar certo. E aí vamos ver as raízes, ó. Achei duas aqui, mais essas duas aqui, porque essa é dupla, pronto, tem 4, que é o grau da equação. Então, a solução dessa equação será, ó, o menos 2 que eu descobri, desculpa, mais 2, aqui não tem nada a ver, é aqui, né? As raízes são a bolinha quadradinha. O 2 que eu descobri, o menos 1 que eu descobri, o 3, que é raiz dupla, eu coloco 2 vezes, tá? Se você coloca o 3 uma vez só, o que significa? Que vai ter 3 raízes, e a equação não é do terceiro grau, é do quarto. Então, a raiz dupla é contada e colocada 2 vezes. Então, ó, 3, 3, que é a raiz dupla dada, menos 1 e 2, que foram os números que eu descobri. Em qualquer ordem você pode colocar. Aqui o certo é que eu já comecei pensando que aqui era negativo. Mas o certo é por essa primeiro, depois essa, depois essa, depois essa. Tá bom? Mas isso é o de menos, o importante é ter as 4 raízes e não esquecer que a raiz dupla coloca 2 vezes. Tudo bem? Agora vamos fazer um último exemplo aqui, pessoal. Tá bom? Mais um exemplinho um pouquinho mais completo, ó. Resolver essa equação, e nessa equação eu coloquei até um i aqui, e eu tô te dizendo que i é uma raiz. Ó, uma raiz complexa, não tem problema nenhum. Nas equações polinomiais, é normal ter raiz com imaginário. Então, coloque a raiz que eu te dei aqui no cantinho, i, e coloque os coeficientes, ó. 1 do x3, menos i do x2, 4 do x, e esse resto que não tem x é o menos 4i, que é o termo independente. Aí resolva o Breuer-Ruffini, tá? Ó, 1 menos i, 4 e menos 4i, que são os coeficientes. E a raiz que eu falei que a equação tem é o i, então coloca aqui. Abaixo o primeiro, cuidado agora. 1 vezes i, 1i. 1i menos 1i, 0i. Então deu 0 ali, não tem problema nenhum. 0 vezes i, 0. 0 mais 4, 4. 4 vezes i, 4i. 4i menos 4i dá 0. Beleza, deu 0 no último, sem problema. Vamos lá, vamos abaixar a nossa ordem. Então, ficou assim, essa equação do terceiro grau, fatorada, do jeito que eu expliquei, fica x menos a raiz, que aqui é i, que multiplica, ó, vai cair de 3 para 2. Então, 1x2 mais 0x mais 4 igual a 0. E aí, aqui você pode fazer por bolinha e quadradinho também, se você quiser, ó, tá? Ó, bolinha e quadradinho. Quem são dois números que somando dá o oposto de b, oposto de 0 a 0, e multiplicando dá o próprio c, é 4. Gente, para uma soma dar 0, tem que ser um positivo e um negativo do mesmo. Tipo assim, ó, 3 menos 3 dá 0, 4 menos 4 dá 0, 5 menos 5 dá 0, 2 menos 2 dá 0. Só que quando eu vou multiplicar, para dar 4 positivo, tem que ser menos com menos ou mais com mais. E aqui tem que ser o menos e o mais, ou seja, não tem como descobrir por bolinha e quadradinho aqui, ó. Então, se não tem jeito, qual é a outra alternativa? Essa equação de segundo grau, delta e Bhaskara. Então, vou fazer o delta, posso fazer por delta e Bhaskara, posso até fazer por método da incompleta. Quer ver um negócio? Ó, oitava série, ó, x2, nem põe o 0x, mais 4 igual a 0. Ó, joga o 4 para lá, x2 é igual, pulo a cerca, muda de sinal, x é igual, mais ou menos, lembra que toda vez que vai tirar a raiz quadrada na equação, tem que considerar o mais e o menos, né, pessoal? E aí, por quê? Porque tem tanto o positivo como o negativo, quando eleva ao quadrado, ganha um sinal de positivo. E aí, x é igual, mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. E por causa do menos, 2i. Pronto, aqui temos dois números, ó, menos 2i e mais 2i, que são duas raízes. Mais a que eu te dei aqui são 3, que é o grau da equação. Então, é só pôr a solução agora. Então, o conjunto de solução dessa equação são, aliás, menos 2i, o i que eu te dei e
o 2i, positivo. Então, essa equação teve 3 raízes, as 3 complexas, ó. As 3 complexas. Teve nenhuma que é só real, tá? Aqui todas são complexas porque tem o imaginário, poderia ter... Todo real é complexo, mas nem todo complexo é imaginário, tá? Então, nós temos aqui as 3 raízes da equação do terceiro grau. Belezinha? Aguarde os exercícios agora então. Beijo!